people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o príncipe... Digo, o ex-príncipe Andrew, né? E aí, como será que deve estar o príncipe Andrew no momento? Com seus ursinhos de pelúcia chorando em posição fetal na cama? Pois é, não. O príncipe Andrew foi visto e fotografado ontem. Foi visto pela primeira vez desde que perdeu seus títulos e foi, né, expulso da residência real. Oficialmente, ele vai sair, sim, da residência ali de 30 dormitórios. Então, mas antes de continuar o vídeo, queria pedir para você um joinha para ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais. E eu estou muito feliz em fazer vídeo todo dia para vocês. Só que eu te ajudo, você me ajuda, combinado? Então tá bom. Inclusive, tem uma opção do YouTube que eu nem sabia, mas assim, vocês muito queridos ficam falando para mim, Gi, eu tô dando hype em você, hype. Eu falei, que é isso? É lá nos comentários, no celular, pelo menos que eu vi, existe hype este vídeo. HYPE, se eu não me engano, hype. E aí isso ajuda, é como se fosse um joinha turbinado, entendeu? Então se você puder hypar, hypar, né? Dar um hype nesse vídeo, eu agradeço muito, muito obrigada. Vamos em frente, vamos lá falar do Andrew, porque agora é conhecido, né, como Andrew Mountbatten Windsor. Ele foi visto ontem em público pela primeira vez. E ontem, gente, não teve vídeo no canal. Não teve vídeo no canal por quê? Porque eu aproveitei o dia de sol pra andar a cavalo também. Brincadeira. Mas ontem realmente o dia tava bem agradável, tinha sol. Hoje também tem um pouquinho e assim, tá frio já, né? No mês que vem já é Natal por aqui, então já é invernão daqui a pouco, né? Então, dias assim estão realmente muito agradáveis, lógico. Ele pegou o dia pra, né, aproveitar e andar um pouquinho a cavalo. Então, o ex-príncipe Andrew colocou a carinha no sol e olha, pela sombra do cavalo, você consegue perceber como o sol tava, entre aspas, né, forte. Mas tinha um solzinho, coisa que é bem rara por aqui. Ele aproveitou esse dia agradável e aí ele foi visto pela primeira vez desde que, né, perdeu os seus títulos e se tornou simplesmente um plebeu, gente como a gente, só que, né, com os seus privilégios de ter um cavalo real. Esse cavalo deve ser lá dos estábulos da coroa real, né? Será que é dele esse cavalo? Não sei. O cavalo é real. Gente, o cavalo tem mais títulos, se duvidar, do que ele. O Andrew, ele foi fotografado cavalgando ali nos jardins do Castelo de Windsor, ali no quintal da casa dele praticamente, tá? Foi fotografado conversando ali, tranquilo, bem animado, com uma pessoa ali, uma acompanhante, e ele não era visto em quase 7 semanas. E é o costume dele sair para andar a cavalo. Essa imagem dele cavalgando ali, né, por Windsor, com esse solzinho aí gostoso que vocês estão vendo, é um sol bem de outono na manhã, de segunda-feira, mas, né, segunda-feira de manhã, quem nunca, né, pegou o seu cavalo real e saiu para dar uma voltinha ali no Parque de Windsor? Quem nunca? Então ele, na verdade, assim, estar ali, né, nessa vida boa ainda, pode-se dizer que tudo bem, é oficial, né, que ele vai sair dessa casa, sim, ele concordou, beleza, mas quando, aí já é outra história. Porque se ele tá ali, andando a cavalo, provavelmente porque ele não saiu de lá ainda ele tá morando ali naquela casa de 30 dormitórios. A Ferg também. Mas tenho notícias sobre a Ferg que provavelmente ela vai morar em Portugal. Depois eu passo aqui as informações. Primeiro vamos falar aqui dessa imagem, né, que virou notícia, sim, virou notícia essa imagem. E por que isso? Porque é por conta disso. A notícia era que ele, né, finalmente sairia ali do Royal Lodge, que ele ia ser praticamente exilado ali em Sandringham. Sandringham é como se fosse um super ultra mega fazendão ali particular da família, só que não é particular, é da coroa. Então, ele deveria estar em uma casa lá em Sandringham, né? Não ali junto com a família em si, mas como tem várias casinhas ali naquela região, ele
estaria indo para uma casa e as despesas seriam por conta do rei, né? Mas diversas fontes aí que eu vi falando em vários lugares dizem a mesma coisa, que tudo bem, ele vai sair, gente, mas vai levar meses para ele se mudar dessa casa que ele tem aí em Windsor. Meses, só ano que vem ele vai sair. E olha lá, inclusive a Sarah, ela, né, tem algumas notícias que ela está considerando com muita clareza, assim, muitas pessoas estão dizendo que ela vai deixar, sim, o Reino Unido e ela vai morar em uma mansão, sabe aonde? Terras portuguesas. Ela vai começar a aprender português. E para onde que ela vai? Ela vai para uma casa, uma mansão, né? Não é casa, uma mansão da filha dela. Essa casa é avaliada em mais de 3 milhões de libras. Gente, é uma boa casa. É uma casa bem razoável mesmo, porque 3 milhões aqui já compra uma casa razoável, né? O que chega aqui no Reino Unido é o seguinte: até um determinado patamar de casa, por exemplo, a casa do pobre, é caro, é caríssimo, entendeu? Agora, quando a casa já é casa de milionário, assim, sabe? Tipo, as casas já não são tão caras no final das contas, sabe? A casa do pobre que é cara mesmo. Por quê? Porque tem muita procura, né? Como a casa do rico já não tem tanta procura assim, no final das contas você olha assim, pô, se uma casa, por exemplo, essa casa que eu moro aqui, por exemplo, e não se assustem, tá? Tipo assim, custa mais ou menos em torno de 1 milhão. Mas é uma casinha, gente, assim, só o terreno que é comprido, mas é uma casinha, gente, eu não pagava mais nem... Mas enfim. E aí, uma casa maior, de alto padrão, tananã, você vai comprar por 2 milhões, 3 milhões de libras. Eu falo, pô, como assim? A casa onde eu tô tá mais ou menos 1 milhão e uma casa que não é 3 vezes o tamanho da casa tá 3 vezes. Tipo assim, eu não entendo essa lógica daqui, mas dá pra entender, assim, por causa que é a oferta e a procura, no final das contas, né? Mas eu posso dizer que muitas pessoas aqui acabam fazendo investimentos em Portugal, porque é muito mais barato comprar casa e a qualidade das casas são muito boas. Porque aqui, cara, tipo assim, você anda a casa inteira, sabe que você tá andando, porque é tudo madeira, são casas centenárias. Então, assim, não é aquela estrutura de casa e essa cultura que tem no Brasil, de alvenaria mesmo, né? Então, as casas aqui são terríveis e caríssimas, caríssimas, caríssimas. Então, com certeza, essa casa que ela tá comprando lá, que ela vai morar lá em Portugal, de mais de 3 milhões, né, de libras, vai ser uma casa maravilhosa. E eu vou falar para vocês, muitos ingleses acabam se aposentando e vão morar em Portugal. Isso é a coisa mais comum do mundo. Então, né, para ela nossa, ela vai estar assim, ai, no paraíso. Então, o Andrew não tem notícia dele ir embora daqui. E tinha muita gente falando que talvez ele fosse, sei lá, para algum lugar aí das Arábias, aí, esses príncipes, sabe, das Arábias aí, já tinha feito algum plano, enfim. E os membros da família real, acho que estavam lá dando graças a Deus, por favor, vai. E isso é algo que muitas pessoas cogitaram que ia acontecer por conta de, por exemplo, repetir a história do Edward VIII, aquele rei que abdicou do trono, entre aspas, para casar com aquela mulher que era divorciada, e daí comparam a Meghan a ela, tudo mentira, tudo mentira. Tipo assim, tiraram ele, na verdade, porque o cara era simpatizante do bigodinho lá da Alemanha, né? Na verdade, assim, era final de 1936, e a guerra começou um pouquinho depois, né? Mas quando o rei Eduardo VIII, saíram com ele, enfim, oficialmente o motivo alegado foi o desejo que ele queria, né, casar com a Wallis Simpson, que era uma americana divorciada, que era totalmente, assim, inaceitável para a igreja anglicana da época. Hoje em dia, né, Meghan tá aí para mostrar que os tempos mudaram. Mas o governo da época, nem pensar, estamos falando de 1936. Então, nos bastidores, a preocupação tinha essa história do casamento, mas a preocupação principal era com relação ao poder. Vocês acham que eles estavam interessados que ele queria casar ou deixar de casar? Não, tudo é sobre o poder. E o Edward tinha, né, assim como muitas pessoas, tinham simpatia pelo regime nazista,
do Hitler, porque mostrava aquela propaganda, né, que tudo funciona, tanto que, né, eu tava vendo esses dias na história do Brasil, eu que sou do sul do Brasil e da colonização alemã, como vocês podem ver pelos meus olhos verdes, né, e meu cabelo loiro, é que eu sou a cara do Brasil, né, tipo, miscigenação total. Então, os alemães, muitos foram pro Brasil, pro sul do Brasil, lá naquela região de Mafra, né, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Veio Adolf Hitler, pronto, né, porque aqui agora tudo tá melhor, começava a falar sobre, a pátria-mãe, porque aquela coisa bem, patriotas, né, vocês já viram isso em algum lugar? Total propaganda mesmo, né? Que nem na época da ditadura militar no Brasil, que usava, assim, slogans, né? Do tipo, Brasil, ame-o, deixe-o. Foi a propaganda que foi feita para elas. Mas não significa que era realmente aquilo tudo que elas estavam vivendo, né? Aquilo tudo era uma propaganda e que ficou ainda na cabeça de muitas pessoas e que era muito comum. Eu mesmo lembro de pessoas falando quando eu era, né, criança, falando, não, porque na época da ditadura era, nossa, a vida era outra, o Brasil era muito melhor, né? Não, tudo propaganda. E você nunca ia poder questionar sobre isso na época, porque se você questionasse ali nesse regime, simplesmente você desaparecia, né? Simples assim. Então não tinha quem reclamasse, não tinha quem fosse questionador, né? Quer dizer, tinha, mas sumia, né? Então, só para fechar esse parênteses, né, o Hitler, na época, começou a fazer propaganda não só para a Alemanha, como para quem estava fora da Alemanha. Fez a propaganda que o país estava reconstruído, que era o primeiro no mundo. E aí, muitos alemães acabaram voltando para a Alemanha, inclusive a família da minha avó. E aí, quando foram para lá, pronto. Ficaram presos porque veio a Segunda Guerra Mundial. E aí isso acabou com a vida de muitas pessoas. E depois eles voltaram pro Brasil. Gente, canal Grande Londres é isso aí, tá? A gente vai falando de história, de repente tá falando negócio. Vou falar mais o quê sobre aquela foto do cavalo do Andrew? Tipo, a notícia era essa, que ele tá assim, realmente livre, leve, solto, andando a cavalo ali nos Jardins de Windsor. Então vamos desenvolver aqui, é uma conversa, né? Bate-papo, assim que a gente gosta, história, só pra dar um aviso pra quem cai aqui de paraquedas, fala, pô, mas não tem um raciocínio lógico? Tem, é lógico, não tô falando de coisas que não tem a ver, são coisas que estão super, ultra, mega relacionadas, tá? Porque se você não lembra como é que nós chegamos até aqui, eu lembro, olha só. Foi por conta do quê? Tava falando do ex-príncipe Andrew, Gisele, ex-príncipe Andrew, que a ideia, né, de muitos era que no final das contas ele ia acabar indo para, sei lá, Dubai, algum país lá próximo, enfim, desses países que até ele teve alguns convites, não sei se é oficial, mas enfim, surgiu algumas notícias sobre. Não ia ser surpresa para ninguém se ele acabasse indo mesmo embora do país, porque isso que aconteceu com o Eduardo VIII e a Wallis, que ele abdicou, né? A partir do momento que ele não foi mais rei, ele acabou sendo, entre aspas, forçado, né, a fazer um exílio. Ele foi para exílio, foi para longe da Inglaterra. Ele não morava mais aqui. E muitos falavam que provavelmente ia acontecer a mesma coisa com o príncipe Andrew. Mas ainda ninguém sabe 100% o que vai acontecer. A única coisa certa, certíssima mesmo, é que ele vai sair, já concordou em sair do Royal Lodge. Agora, quando? Mistério. Pois é, gente. Mas então, tá. Se você, de repente, caiu aqui da primeira vez, não sabe de nada que tá acontecendo, o rei Charles, ele retirou o título de Alteza Real do príncipe Andrew, ex-príncipe Andrew. Ai, vai ser difícil não falar príncipe Andrew, né? Ele retirou, né, o Sua Alteza Real. Ele não pode mais usar esse título. Então, o que basicamente significa isso? Que o Andrew, no final das contas, agora é oficialmente nada mais, nada menos do que um plebeu. A reputação do ex-príncipe Andrew tá em frangalhos mesmo. Esse escândalo do Jeff Epstein simplesmente acabou com a vida
dele. E aí, agora, recentemente, saiu uma autobiografia póstuma, né, da Virginia Giuffre, e que acabou de enterrar, né, qualquer tipo de reputação que esse homem tivesse. Por quê? Porque nesse livro, que eu nem tenho coragem de ler, pra ser bem sincera, não tenho coragem de ler esse livro, ela primeiro conta a história da vida dela, né? Desde a infância, como ela foi abusada desde sempre na casa dela, inclusive pelo pai, e a mãe sabia, e parece que isso é mais comum do que a gente imagina, né? E no final da história, cara, ela conta coisas horríveis e sobre os encontros que ela teve com o ex-príncipe e que foi o Jeffrey Epstein que organizou tudo. Um desses encontros, né, dessas festinhas, inclusive, com 8 meninas menores de idade do leste europeu, tal, e junto o Jeffrey Epstein e junto ali o príncipe Andrew. Então, a festinha tava todo mundo junto, misturado. Vocês estão entendendo que o Jeffrey Epstein tava junto também do cara lá? Desculpa aí se eu fiz você imaginar a cena, mas, né? Então, é isso. E eu tenho certeza que esse tipo de notícia não está chegando no Brasil, mas minha gente, é verdade. Nada, 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 zero contra a prática, contra essas festinhas, tudo tal. Desde que seja com pessoas, né, que estejam aptas, né, a dizer um sim, desde que sejam pessoas maiores de idade. E olha só, eu comprei esse livro, gente, comprei. É do outro Andrew Lowney. E esse livro, olha, é assim, é uma pesquisa da vida do Andrew e da Sarah. Ai, eu que sempre, assim, achei a Sarah uma pessoa assim, mas a Sarah é legal, acho que eu gosto dela, assim, acho que ela é bem, né, bacana, assim, tal. Ai, tem cada coisa que eu tô lendo aqui que eu falo, meu Deus do céu, jura? Sério? Ai, meu Deus. E espero que as filhas deles, até se prove o contrário, não estejam envolvidas em nada do que os pais estavam envolvidos. Porque se tiver, olha, vai ficar ruim pra elas, né? Mesmo que seja o mínimo de conexão com esse homem, assim, nossa. Dando uma olhada aqui nas últimas notícias, nas notícias mais recentes, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? Eu tava dando uma olhada aqui e olha só, o Andrew, ele está em crescente pressão internacional. Por quê? Porque nos Estados Unidos foi feito um pedido formal de depoimento por um deputado democrata, solicitando que Andrew preste esclarecimentos perante a Comissão de Supervisão da Câmara dos Deputados sobre sua associação com Epstein. O Trump, ele é conservador. E todos esses democratas estão fazendo o máximo possível para quê? Para que o máximo possível de escândalos, né, seja jogado lá no ventilador. E o Trump, que para entrar no governo disse que esses arquivos, né, estariam sendo liberados para todo mundo ver quem estava com o nome lá dentro. No final, quando ele ganhou a eleição, ele falou: não, peraí, mas não é bem assim, né? Porque ele pode não estar, de repente, nesses arquivos, já conseguiu tirar o nomezinho dele lá, mas muitas pessoas ali em volta estão nos arquivos, então por isso que até agora não saiu, né, esses arquivos aí. E aí, claro, óbvio, o ex-príncipe Andrew, ele tem até o dia 20, hoje é dia 18, né, ele tem até o dia 20 para responder, mas é óbvio que ele não vai, né, vou para os Estados Unidos para responder depoimento sobre o caso Epstein. Com certeza ele vai, né? Vai sim. Pode esperar sentado. Inclusive, eles falaram que ele poderia, não precisaria nem pegar um avião, ele poderia fazer isso online. Poderia? Poderia! Afinal de contas, como diz a mulher que escreveu o livro para Virginia Giuffre, né? Ela fala assim, tá, tudo bem, ele diz que nunca fez, que não conhecia, que não, nossa, que ele, né, não tem nada a ver com isso e que está aberto às investigações, então este seria uma oportunidade, né, para ele fazer o que ele sempre disse que ia fazer e nunca fez. Então, tudo isso, né, que está acontecendo virou notícia aqui, sim, com certeza, e é uma pressão política que, infelizmente, desgasta a imagem da monarquia e cada vez mais mostra o isolamento progressivo do ex-príncipe, que, embora permaneça na linha de sucessão ao trono, vive agora uma fase considerável de reclusão e perda de privilégios. Mas
continua podendo usar os cavalos reais, né? Bom, gente, então é isso. Começamos e finalizamos com essa foto, uma foto assim, no fundo triste, né? Porque é uma foto que acaba mostrando como ele está recluso. Ele que foi sempre, né, um dos filhos que mais gostava de holofotes, tá aí, né, andando a cavalo. É só essa foto que tem, não tem mais nenhuma desse dia. Então, praticamente, né, se escondendo o máximo possível. Se escondendo não, mas assim, bem recluso, né? E para onde ele tá indo, não se sabe, né? Tá indo para bem longe da reputação dele, porque a reputação dele, olha, perdeu, sabe-se lá onde. Mas é isso, tá bom? Bom, próximas notícias que sejam bombásticas, como esta dele andando a cavalo. Não, brincadeira, essa notícia não foi bombástica. Essa notícia só apareceu no jornal porque fazia muito tempo que ninguém via ele. Por isso que virou notícia, tá? Mas tendo mais alguma notícia sobre ele, sobre as filhas, aí eu volto aqui para contar para vocês. Então eu espero que você esteja bem, dentro do possível, e nos vemos no próximo vídeo, combinado? Beijo, beijo, beijo e tchau!